A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, no versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Irmãos, foi feita uma estátua a um deus babilônico chamado Bel, do qual, ao som da gaita de fora e da música, os ordenados do rei, todos deveriam se prostrar a essa imagem, reconhecendo ela como Deus. E 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, por aquilo que eles guardavam dentro de seus corações, pela certeza da sua identidade, de quem eles eram, pela certeza da sua personalidade e da sua firmeza diante de Deus, da sua crença diante de Deus, do seu caráter diante de Deus, eles não se prostraram diante da imagem, buscando ser fiel a Deus, buscando ser temente a Deus, diante de toda uma pressão em volta, diante deles vendo todos se prostrando, todos ali se colocando diante dessa imagem com medo da morte, eles não se prostraram. Ou seja, a sua identidade, ela não mudou por causa das dificuldades. O seu caráter, ele não mudou por causa da pressão. Quem eles eram, o seu interior, o seu íntimo, a sua essência, não foi negada por causa da ordem de um homem ou de um demônio. Eles se mantiveram de pé, sabendo que Deus era maior do que todas as coisas, para os livrar ou não, independente da vontade de Deus, porque eles vão falar, se Deus quiser nos livrar, que nos livre, mas senão nós não vamos nos dobrar. E hoje nós vemos pessoas que por qualquer pressão dentro do local de trabalho, por qualquer pressão no meio de falsos irmãos, dentro e fora da igreja, estão se dobrando ao som de músicas, ao som de ideologias, ao som de pensamentos, ao som de ideias, ao som de muitas vezes de falsas doutrinas e ao som de falsas amizades e de falsos pensamentos e por causa de som de fofocas. Estão se dobrando, estão negando a sua identidade, estão negando quem são, estão negando a Deus por nada. Estão sendo pior do que Judas, porque Judas negou por 30 moedas de prata. Hoje as pessoas estão negando por uma ficada, por uma transa, por uma ida ali, por uma má companhia, por uma má conversação. Não que sejamos perfeitos, mas nós precisamos nos posicionar. Precisamos ver onde estão as nossas raízes. Em quem estamos fundamentados nos dias de hoje. Porque a árvore que não tem raiz profunda, qualquer vento derruba, qualquer vento leva. Então, uma pessoa que não está fundamentada diante de Deus, com as suas ideologias firmes diante da palavra, e entendendo que Deus é justo juiz, mas Ele também é amor, é misericórdia, diante daqueles que se posicionam para o honrá-lo, Ele honra também. A palavra de Deus vai dizer aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. E hoje, muitas vezes, nós estamos plantando qualquer coisa. Onde está o nosso coração diante disso? Diante das pressões, porque a palavra vai mostrar que aqueles que lançaram eles na fornalha, aqueles que lançaram eles nas dificuldades, nos problemas, foram aqueles que foram eliminados por Deus. Então você deixa as pessoas que estão te colocando em situações difíceis, que estão te constrangendo, que estão te ignorando, que estão te humilhando, te rejeitando e te apedrejando, e quem vai dar a recompensa é Deus. A palavra de Deus vai dizer que minha é a vingança e eu recompensarei. Então não é nossas atitudes vingativas
que vão trazer verdadeiramente o juízo e a justiça de Deus, mas é o nosso dobrar de joelhos diante dele. Porque aqueles que lançaram eles na fornalha foram que foram os consumidos pelo fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias estavam ali, e Nabucodonosor vai olhar, não houve dano em suas peles, nem em suas roupas, nem cheiro de fumaça. E o quarto homem da fornalha estava com eles. Jesus estava com eles, os protegendo, e eles passeavam no meio do fogo, no fogo. Porque quando Jesus está conosco no meio da luta, no meio da prova, nós não entramos em desespero, nós não entramos em descrença, nós não entramos em dúvida, porque Ele te dá a mão na fornalha. Mas nós temos que nos fundamentar em Deus. No momento de guerra, no momento de luta, porque quando Davi, no momento de guerra, enquanto todos os reis, a palavra vai dizer, enquanto todos os reis estavam em guerra, no momento de guerra que deveriam estar lá, Davi estava passeando no meio do deserto, no meio dos palácios. E o que ele encontrou no meio do palácio? Adultério, pecado. Ele viu Batseba se banhando. A trouxe, matou Urias, seu marido, a tomou por adultério e pecou contra Deus. Então, nos momentos em que você deveria estar em guerra, como Davi deveria estar no campo de batalha, o que você está fazendo? No momento em que nós deveríamos estar guerreando de joelhos, guerreando com lágrimas, guerreando em oração, guerreando na leitura da palavra, guerreando, assistindo os nossos irmãos, onde nós estamos, o que estamos fazendo no momento em que todos deveriam estar no campo de batalha? Principalmente o rei, principalmente a liderança. Onde nós estamos? Muitas vezes eu ouço que o pastor ele precisa de um tempo de férias. Mas essas férias, na minha opinião, precisam ser adaptadas. Porque a ovelha, ela precisa ouvir a voz do pastor, ela precisa do consolo do pastor, ela precisa da vara e do cajado do pastor. E a palavra vai dizer que os pastores darão conta. Devem cuidar como se darão conta das almas. Então, no momento de luta, de batalha pela tua ovelha, pelo teu irmão, por ti, pela tua família, pela tua casa, nós não podemos estar como Davi passeando. Porque nessa hora que nós estamos dando brecha, o pecado entra. E o erro entra. A ideia errada entra. Porque não estamos dando ouvido ao Senhor e nem estamos obedecendo a sua vontade. E muitas vezes pecamos porque não nos conhecemos. Davi nunca imaginaria que poderia adulterar, matar, pecar. Mas ele estava fora de uma direção. Ele deveria estar em guerra. Hoje você deveria estar em guerra, em batalha espiritual. Pregando, orando, jejuando, assistindo, cuidando. Porque você pode acontecer como Davi, estar passeando e o pecado encontrar lugar no seu coração, o erro encontrar lugar no seu coração. E vir a sua queda, e pela sua queda a ruína e a desgraça de muitos, como aconteceu com Davi. Que uma parte da nação foi dizimada pela peste, pelo pecado de Davi. Então hoje, entre no campo de batalha e guerreie pelos seus. Lute pelos seus, dentro e fora da sua igreja. Porque Deus está nos vendo. E a palavra vai dizer que Nabucodonosor fez um decreto e prosperou a esses que foram lançados na fornalha. Então Deus tem um projeto. Resiste na luta, resiste na prova, que Deus te prospera, não só financeiramente, mas em amadurecimento, entendimento de obra, em amor, principalmente pela sua palavra. Que Deus nos abençoe.